Mais uma dor de cabeça aí pro Bolsonaro e pra família. Agora vamos falar aqui da volta do Marcos Duval. Para quem não tá lembrado, Marcos Duval, senador bolsonarista, aquele lixo de lixo de lixo que durante a CPI da Covid estava ali defendendo matar mais pessoas, defendia a imunidade de rebanho, era contra ali que as pessoas se isolassem. Pois bem, no comecinho de 2023, ele traiu o Bolsonaro. Numa live em que ele fez com os nazistas do MBL, o Marcos Duval estava bravo ali com o Bolsonaro, estava brigando ali. O pessoal do MBL, eles são especialistas quando eles fazem live com alguém que eles não gostam, em ficar provocando, em falar de uma maneira agressiva para a pessoa perder a paciência e sair do sério. E o Marcos Duval saiu do sério e aí ele acabou delatando o Bolsonaro. Ele acabou dizendo que o Bolsonaro tinha pedido para ele ajudá-lo numa tentativa de golpe de Estado. Aí você vê, pô, peraí, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Isso foi no dia 2 de fevereiro de 2023. De madrugada, isso foi lá para 1 da manhã. No mesmo dia de manhã, o Marcos Duval confirma tudo, aí teve sessão do Congresso Nacional e apareceu o Marcos Duval conversando com o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro estava bem irritado, falando no ouvido do Marcos Duval. Menos de 1 hora depois dessa conversa aí, o Marcos Duval muda de versão e diz que não era nada daquilo, que a matéria, se saísse na Veja a matéria falando aquilo, era uma mentira e que não tinha nada disso. E aí começou o Marcos Duval a dar inúmeras versões sobre o ocorrido, uma atrás da outra. Você vê quando alguém é mentiroso compulsivo, quando essa pessoa mente mesmo quando não precisa mentir. E quando a pessoa dá inúmeras versões do mesmo fato, num intervalo de tempo muito pequeno. Uma coisa é o cara falar uma coisa, um mentiroso que fala uma coisa hoje, aí daqui uns dias ele fala uma coisa mais ou menos parecida, mas não é bem aquilo, aí depois de um tempo já não é mais aquilo, aí quando vê é o oposto. Outra coisa é o cara, no intervalo de menos de 12 horas, falar isso, depois aquilo, e uma versão completamente conflitante com outra. Pois bem, o Marcos Duval sofreu operação de busca e apreensão. O Alexandre de Moraes pegou, a Polícia Federal, né, não o Alexandre, pegou os celulares dele. Essa operação foi mais ou menos um mês depois de ele ter entregado um celular dele para a Polícia Federal, dizendo, olha, eu quero colaborar, tá aqui o meu celular. A polícia descobriu que ele entregou um celular em que ele ficou mais ou menos um mês e meio, enviando mensagens falsas às pessoas. Ou seja, ele enviava mensagem para um senador qualquer, falava, olha, foi bom o encontro que a gente teve, hein? Só que ele não se encontrou com o senador. E ele ficava enviando mensagens a diversas autoridades que não faziam sentido. Para quê? Para atrapalhar a investigação da Polícia Federal. Isso é obstrução de justiça. A polícia pediu a prisão do Marcos Duval. O Alexandre de Moraes não mandou prender na época, porque o Marcos Duval, por ser senador, se prendê-lo, aí tem uma votação no Congresso Nacional. O Congresso hoje é muito mais bolsonarista do que antigamente. Provavelmente ele teria sido solto e seria uma derrota para o Alexandre de Moraes, uma derrota para a democracia do Brasil, e aí o fascismo avança nessas aí. Então, ele negou a prisão do Marcos Duval, e ali, logo depois que pegaram o celular verdadeiro dele, ele teve ali umas palpitações, taquicardia, ficou mal, ai, como tá ruim, pediu licença do Senado, ficou um mês de licença do Senado, sem nem receber salário, porque tava ruim para ele. O suplente dele no lugar dele falou, nossa, que coisa, hein? A casa caiu. Pois bem, Marcos Duval também ficou sem as redes sociais naquele dia. E aí, foram 11 meses sem redes sociais, até que, numa leva de decisões aí do Alexandre de Moraes, em que ele cita que as investigações estão acabando e que muitas das medidas que foram tomadas no ano passado já não são mais necessárias, o Alexandre de Moraes devolveu as redes sociais do Marcos Duval. Quase ninguém ficou sabendo, isso faz 2 semanas. Teve algum destaque na imprensa, bem pouquinho assim, mas teve algum em determinados veículos, mas o Marcos Duval voltou e voltou pianinho, pianinho. Nos últimos dias, ele passou a tentar agradar o bolsonarismo. Ele passou a tentar se explicar do que ele fez no ano passado. Porque o que ele fez de fato foi, ele delatou o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro queria que ele gravasse o Alexandre de Moraes. Foi isso que fez o Marcos Duval. Falou que o Bolsonaro mandou ele ter uma conversa com o Alexandre de Moraes para ele grampear o ministro Alexandre de Moraes, e aí isso se liga com a delação do hacker Walter Delgatti Neto, se cruza, que disse que haveria um grampo do Alexandre e ele, o
Delgatti Neto é quem iria assumir a bronca aí e dizer, ó, eu sou hacker, eu consegui isso aí. Mas que isso teria sido conseguido de outra maneira. Pois bem, seria talvez o Marcos Duval ou a BIM paralela do Bolsonaro? Não sabemos. Mas aí o que acontece? Marcos Duval voltou e voltou aí delatando o Bolsonaro novamente. Ele fala que é uma coisa, mas aí o que ele diz é outra. Primeiro, eu vou te mostrar aqui para refrescar sua memória como tudo começou, que foi a live que ele fez com o pessoal do MBL, com os nazistas, em que ele dizia isso. Eu fui contra, eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Agora, Lula, porra, como é que eu vou fazer como é que eu vou ser um senador apoiando projeto desse bandido que ainda responde uma caralhada de crime? É só ir no site da Justiça de São Paulo, bota o nome dele que aparece uma caralhada de processo deles. Pois bem, tá aí, ó, é palavrão pra caramba, esse pessoal é boca suja mesmo, viu? Pois bem, tá aí, começou tudo com isso. Aí depois, Marcos Duval foi mudando de versões, até que chegou o momento em que ele divulgou um áudio realmente aí delatando novamente o Bolsonaro. Aqui é áudio, hein? Boa tarde, pessoal. Aqui é o senador Marcos Duval, hoje 4 de abril de 2023. Para esclarecer que tem algumas pessoas ainda que não entenderam, aquele movimento que eu fiz em fevereiro, eu fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, né, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo, assim que ele retornasse dos Estados Unidos. E eu disse que usaria aquela reunião que nós tivemos, que não configura crime nenhum, não tem nada que configurasse crime ali. Então ele deu ok e assim eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada e eu toda hora falando uma coisa diferente da outra para que a imprensa pudesse ficar ainda mais colada comigo, que ela tenta sempre criminalizar ou desmoralizar as pessoas. Aí você vê que ele disse que era estratégia, ele falar toda hora uma coisa diferente. O nome disso é obstrução de justiça, por isso foi pedida a prisão dele. Calma. O motivo do desespero dele agora, eu vou te mostrar o que ele fez agora, que voltaram a dizer. O motivo do desespero é que o Alexandre de Moraes deu 2 meses para finalizar os inquéritos na Procuradoria-Geral da República. Ou seja, em 2 meses, o Marcos Duval será um senador que será réu. E aí sabe o que acontece? Os processos são direto na STF. Do mesmo jeito que eu falo do processo do Jair Bolsonaro, tem esses outros cúmplices, que também vão ter o processo correndo direto na STF. E aí sabe o que acontece? Ele sendo condenado, ele pegando uma pena de mais de 4 anos de prisão, ele perde o mandato. Ele perde o mandato dele, ele vai preso, já transita em julgado diretamente. Então o Marcos Duval está aí na iminência ele pensou que ele ia acabar o mandato dele em 2026 e tudo mais, concorrer à reeleição, alguma coisa. E na verdade o que está acontecendo é que ele está na iminência de ele chegar aí em 2025 preso de senador direto para a jaula. Então, ele agora fez um post aqui, ó, enorme, gigante o post dele, escreveu uma bíblia aqui. Eu vou ler uns trechos para você que ninguém merece aqui, escreve mal demais o Marcos Duval, e expôs mensagem com o Bolsonaro. Na mensagem, vou te mostrar a primeira mensagem, ele diz que a mensagem é com o Bolsonaro, tá? Entre ele dizer isso é verdade, tem sempre um abismo, mas não foi desmentido, deve ser verdade, né? Tá aqui, ó, presidente Jair e tal, aí o Bolsonaro em branco diz: MV, ó, Marcos Duval, quis o destino você estar no Senado hoje. Aí ele respondeu com uma figurinha: não vamos desistir do Brasil, que Deus nos proteja. Aí, aqui, ó, você pode ser a pessoa que salvará o Brasil dessa catástrofe. E aí ele mandou uma mensagem ali abraçando, uma figurinha abraçando pro Bolsonaro, né? Tá aqui, a figurinha abraçando. Pois bem, essa mensagem que ele diz aí que é com o Bolsonaro. E aí o textão aqui, vou ler um trechinho aqui do textão. Ele fala: pela primeira vez torno público essa informação que era secreta. Spoiler, não é a primeira vez. Ele já tornou público em áudio aqui que eu acabei de te mostrar e outras vezes, até em entrevistas, tá? Ele diz: após o dia 8 de janeiro, quando dei início às minhas investigações,
Passei a fazer parte e saber das injustiças que estavam acontecendo com os patriotas. Desenvolvi uma estratégia consciente de que a direita iria achar que eu estava traindo. Dá pra perceber que ele tá bravo porque ele voltou pras redes e os bolsonaristas passaram a xingá-lo de traidor. Quando ele não tinha rede social, não dava pra xingar. Só que quando volta às redes sociais dele, sem nenhum burburinho, sem nada, ele volta, faz um post aqui, outro ali, os bolsominions passaram a xingá-lo. Aí ele, opa, tenho que me defender de novo. Aí ele diz, o presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo Bolsonaro e todos os outros do governo entenderam a estratégia que eu estava executando, mas infelizmente a grande maioria da direita estava me considerando um traidor e eu e minha família sofremos muitos ataques. Então, peraí, a esquerda é o mal do mundo, mas ele nunca fala que foi atacado pela esquerda. Aí a extrema-direita o vê como traidor, aí ele passa a sofrer ataques. Que coisa, né? Esse que é o lado do bem, né? Aí segue ele ali, vai falar, traidor eu jamais serei, como senador da República, iniciei minhas investigações, aí ele fala que ele é membro titular da CRE, Comissão de Relações Exteriores. Nossa, como isso cacifou ele para ser investigador. É só esquecer ele de colocar aqui na lista que ele é membro da SWAT, né? Ele dizia que era professor da SWAT. Ele colocou que ele é membro aqui da Comissão de Controle das Agências de Inteligência, membro da Comissão Representativa na OCDE, sou membro do Grupo Internacional Anticorrupção. Deve ser algum grupo lá na OCDE que você vai lá no site, se cadastra e qualquer um faz parte. Tá, aí ele, olha só como eu sou cacifado para fazer minha própria investigação, ou seja, o CPF Marcos Duval versus Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. Veremos quem investiga melhor. Aí diz ele, inesperadamente recebo essa mensagem do Jair Bolsonaro, me dando força para que o Brasil soubesse através de mim que ele era inocente, assim como os patriotas. Mas para isso eu arrisquei completamente a minha carreira de senador da República. Foram 11 meses de perseguições, censura, invasões a gabinetes, mas valeu a pena cada esforço, cada desafio. Ele está de fato falando que tinha um plano dele com o Bolsonaro para... Depois ele falar que o Bolsonaro pediu para ele dar golpe de Estado. Depois ele falar que tinha um plano dele no áudio lá, dele com o Bolsonaro para desviar das investigações. Agora ele fala que ele e o Bolsonaro tinham um plano, que é o mesmo que ele citou antes, que ele disse que era secreto, mas já falou desse plano 1 milhão de vezes, que era um plano para descredibilizar as investigações. Isso é claramente obstrução de justiça. Não tem nem o que falar, não tem nem o que argumentar aí do que está falando o Marcos Duval. Aí ele diz, ver o ministro Alexandre de Moraes, hoje na condição em que está, não deixa dúvidas de que segui de forma ética, respeitando a lei e a nossa Constituição, e de que Deus estava sempre comigo. Aí tá aí o Marcos Duval, né? A situação que está o Alexandre é a seguinte, ele é ministro do STF, ele falou na semana passada que o STF segue funcionando, o cabo, o soldado e o coronel já foram presos, e que o STF segue funcionando, ou seja, segue aí investigando, segue aí indo para cima dos golpistas. Nas últimas declarações, todas o Alexandre de Moraes, ele deixou bem claro que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí agora ele diz que está na condição em que está. Por quê? Porque ele está na narrativa aí do Eduardo Bolsonaro, que diz, olha, o Alexandre de Moraes não pode nem frequentar o clube tal onde ele frequentava, não pode nem sair na rua, você vai ver, quem está preso é você, Alexandre. Essa é a situação, ó, que o Alexandre, se ele sair na rua, os bolsominions tentam matá-lo. Essa é a situação que o Marcos Duval está falando. Isso é ameaça também, é uma espécie de ameaça, com um apito de cachorro para os nazistas, ó. Tem que continuar as ameaças ao Alexandre de Moraes, tem que continuar sem deixar o Alexandre de Moraes sair na rua, se vê-lo num restaurante, ou num clube, ou numa academia, ataquem o ministro. É isso que diz aí o Marcos Duval. Se virem ele em Londres, ou em Roma, em qualquer outro lugar, ataquem o Alexandre de Moraes. É essa aí que o Eduardo Bolsonaro e o Marcos Duval estão falando. Vai ficar feio, bem feio, ainda mais porque ele admite novamente que era um plano dele, do Bolsonaro. Lembremos, a polícia já pediu a prisão dele uma vez, e ele nem tinha ainda soltado apito de cachorro contra o Alexandre de Moraes. Para pedir a prisão pela segunda vez agora, que ele será indiciado, lembre-se, ele será indiciado nas próximas semanas, o Marcos Duval, junto com o Bolsonaro, com o Eduardo, com o Flávio e vários outros. Para pedir a prisão dele é assim, ó. E aí, eu vou falar, por mais que a gente diga, olha, ele é senador e tal, talvez o Alexandre não aceite, porque aí vira uma coisa política e tal. Ok, só que depois que o processo dele acabar, isso aí é rápido, porque já é direto na STF, e o Alexandre já deu prazo aí de 2 meses para a PGR, antes mesmo do indiciamento da Polícia Federal, o Alexandre já deu prazo para a Procuradoria-Geral da República.
Aí sabe o que acontece? Aí ele vai preso. É essa iminência que está o Marcos Duval. Ele já foi avisado. Você será preso, Marcos Duval. É assim que você vai acabar. Eles todos diziam, estamos fechados com Bolsonaro. Olha só, eram os profetas. Eles estavam prevendo que ficariam muito tempo, eles ficariam fechadinhos com Bolsonaro atrás das grades, viu? Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!